É onde estão as feridas da rejeição, do abandono, do aborto, do assédio, né? De tudo. É na alma, sentimento, medo, dor, é alma. Por isso que Jesus, quando vai falar para Nicodemos, ele já antecipa Nicodemos logo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como assim nascer de novo? Não, tem que nascer da água do Espírito. Que nasceu da carne é carne, nasceu do Espírito é Espírito. Ele nem toca no assunto da alma. Ele já fala, é no Espírito que você nasce de novo. Aí no Espírito, o Espírito Santo vai cuidar. Então, eu fui entender isso aí. O Espírito Santo entra no espírito da pessoa para curar ela por dentro, para tratar dela. Então, uma pessoa que está em processo de libertação, o Espírito Santo de Deus está habitando no espírito dela. Mas igual, vamos dizer, a pessoa fala em línguas, recebeu o batismo com o Espírito Santo, fala em línguas e manifesta. Ó, eu conheço pessoas que, no dia da sua conversão, ela foi batizada com o Espírito Santo. E ela ainda estava presa em todas as coisas ainda. Ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Esse presente veio para libertar ele. Falou em línguas. Falou em línguas naquele dia. Só que ninguém ensinou ele que ele tinha que continuar, né? Entendeu? O meu cunhado, quando ele veio para Jesus... Sabe como o meu cunhado voltou para Jesus? O meu cunhado, viciado em maconha. Meu cunhado não fumava. Você conheceu ele, não vou citar o nome dele. Hoje serve a Deus, hoje é liberto, é um homem de Deus. Mas ele comia maconha praticamente. Eu falo para ele, ô, mas você exagera. Cara... viciado em uísque, cerveja, viciado. Quando eu comecei a fazer minhas cruzadas, não tinha um crente para me ajudar a ficar no som, na mesa de som. Eu chamei o pastor, falei, pastor, não tem ninguém para me ajudar. Não dá para me pregar, dirigir o trabalho sozinho lá. E eu falei assim, vou colocar meu cunhado. Os religiosos querem me matar. Eles não queriam fazer, mas eu não podia. Falei pro meu cunhado, viu, você não fica lá. Falei, você tá doido? Eu fumando maconha, bebendo? Falei, meu... você fica lá no som pra mim. E ele ficou na mesa do som pra mim. Toda sexta-feira, nas cruzadas que eu fazia, ele ficava no som. O que aconteceu? Ele foi ouvindo a palavra, apanhando toda sexta-feira. E aí Jesus fez uma obra. Ele voltou pra Jesus. Só que ele não conseguia largar a maconha. O que eu falei pra ele? Ora em línguas. Mas como assim, cara? Eu acabei de voltar pra Jesus, não tem que ser renovado? Não, você tem que orar pra ser renovado. Então você fala em línguas, aí o Espírito Santo te renova. Não tem aquela teoria, você tem que ficar 1 ano orando para ser renovado, para depois falar em línguas. Eu falei, não, você vai falar em línguas. E quando ele começou a falar em línguas, em 2 semanas ele largou a maconha. Ele largou a maconha. Por quê? É o espírito dele orando. É a linguagem do seu espírito, onde habita Deus, onde habita o Espírito Santo de Deus. E é um mundo da... As pessoas não entendem isso aí, mas não são juntos, não são ligados. É só você olhar na carta que o escritor aos Hebreus escreve. Né? Se não me engano, é capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 fios, vai entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. O que ele está falando ali? Ele divide o espírito, a alma e o corpo para tratar dela separadamente. Então a palavra vem, trata do espírito, trata da alma e trata do corpo separado. Entendeu? Então, esse corpo é isso aqui que você está vendo aqui. Ele cabe 6 litros de sangue, cabe meio quilo de comida, acabou. Meio litro de água, acabou. Ele tem limite. Agora, a dimensão da alma não tem limite. A alma é mundos. Se você for estudar no hebraico, no Antigo Testamento, quando se fala de alma, não se fala só de um compartimento, é como se fosse vários compartimentos. É onde tem lugares que habitam os demônios, tem lugar que recebe inspirações para filmes, tem lugares que recebem inspiração para livros, coisas macabras, sabe? Inspirações para projetos. Na alma, são vários compartimentos. Se você olhar no Antigo Testamento, quando se fala de alma, é medo, é emoção, é tristeza, é dor. Chegou no Novo Testamento, não se fala mais de alma. Por quê? Porque agora se fala do espírito, da nova criatura, aquele que nasceu de novo. Então o espírito tem que dominar a alma. Os medos, as emoções têm que estar dominadas, tratadas. E aonde que é? O espírito. Então as pessoas não entendem isso. Não, crente não fica endemoniado. Não fica não, dá legalidade pra você ver. Dá brecha pra você ver. Pra você ver se o demônio não pega você. E aí, mas o Espírito Santo de Deus sai do espírito dele. Não, como é que o Espírito de Deus vai libertar uma pessoa? Esse foi o propósito de Cristo morrer. Eu vou embora. Não, mestre, você não pode ir embora. Se eu não for, o outro Consolador não pode vir. Eu tenho que ir para o outro Consolador vir. E ele vai entrar em vocês. Ele vai tratar de vocês. Você está entendendo? Então o Espírito Santo vem no Espírito. E agora ele vai tratar da alma. Ele vai libertar a alma da pessoa. Entendeu? Pastor, vamos dizer, um pastor. Você já... perguntei se manifestou, mas você ajuda talvez em mentoria, nos treinamentos de pastores, de liderança, apóstolo, bispo. Vamos dizer que
Não aquele que está aprontando no pecado, que aí está aprontando e já está dando legalidade. Mas um que anda certinho, é claro que todo mundo peca, mas vamos dizer aquele que anda com temor, que faz tudo certinho, e ele fala que está sendo perturbado ou até manifestou nele, entre contato. Por que acontece isso? Ele já é pastor, já é líder, é apóstolo. Uma perturbação é externo, né? Uma perturbação do lado de fora. Mas manifestar. Agora, manifestação é porque ele deu alguma legalidade. Então, existem Mas pastores... se for algo hereditário? Então, normalmente, os espíritos são hereditários, né? Os espíritos são familiares, né? Os espíritos são familiares. Os demônios vêm de geracionais. Os espíritos malignos, eles vêm de geração a geração. Outros espíritos entram através das legalidades a partir do momento que eu estou na dispensação da consciência. Mas quando a criança nasce e ela vem da coisa... Agora explica isso. Uma criança manifestar demônio. Eu já vi muitas crianças manifestar demônio. Criança de colo manifestar demônio. De colo? De colo manifestar demônio. E explica isso pra mim. Não tem a ver qual o pecado que ela cometeu. Ela tá na dispensação da inocência. Ela tá no corpo de pecado? Sim. Mas ela não discerne o bem e o mal. Ela não cometeu adultério, fornicação. O demônio que manifestou nela é geracional. São espíritos familiares. Depois que ela começar a abrir suas próprias legalidades, ter consciência do pecado, ela vai adquirir outros demônios. Né? Então o demônio que manifestou ali. Agora um exemplo. Um pastor cheio do Espírito Santo de Deus. E ele deu lado para carne. Deu lado para fraqueza. E acessou de novo pornografia. Né? É lógico que o demônio não entra assim distante, né, pastor? Não entra assim. Ele vai se alimentando daquilo ali. Até chegar uma hora que ele domina. Mas eu pergunto para você. Eu saí dos caminhos do Senhor. Eu saí dos caminhos do Senhor. Ninguém foi na minha casa pregar. Ninguém estava numa cruzada. Não. Dentro da minha sala, eu comecei, quantas vezes, eu fora dos caminhos do Senhor, bebendo, enchendo a cara, assistindo o jogo na minha casa. Quando a minha alma estava muito angustiada, eu ponhava uns louvor lá. E eu começava a chorar, a adorar o Senhor, e daqui a pouco saía línguas estranhas. Aí eu parava, misericórdia. Saía as línguas estranhas, por quê? Era o meu espírito querendo trabalhar, querendo ativar, querendo dominar. Então vira e mexe. Eu estava ali adorando, isso aí vai ser loucura, vamos falar que eu sou louco, não tem problema. Foi o que eu vivi. Quantas vezes eu na minha sala, na minha casa, colocava louvor e adorava o Senhor ainda. De repente eu começava a chorar e falava línguas estranhas, desviado. Aí eu falava, meu Deus, o que é isso? É o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus, se ele deixar o homem, pastor, eu acredito nisso. Isso é uma teoria minha. Tá? As pessoas falam assim, depois que o crente desvia, o Espírito de Deus sai, ele veio fazer morada no Espírito. Ele veio ali dentro com um propósito. Se ele sair, o diabo mata a pessoa. Essa pessoa sai andando pra rua louca, na minha teoria, sai andando pra rua desorientada. Então, o camarada tá lá no bar, lá bebendo, o Espírito Santo de Deus ainda tá trabalhando. É que nem Paulo falou, não apagueis o Espírito. Tá ali, tá apagado. Mas o Espírito de Deus vai convencer ele de dentro para fora, pastor. O Espírito Santo veio para isso, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como que ele vai convencer o homem de fora? Agora, ó, pasme no que eu vou dizer aqui. Esse Mauro, amigo meu, nem crente ele era. Ele foi no terreiro. Ele queria conhecer o mundo espiritual. Ele falou, não, tinha algo que estava chamando ele. Ele foi no terreiro. Quando ele chegou lá, o macumbeiro colocou a mão na cabeça dele. Pum. O macumbeiro tirou a mão. Ele falou assim, eu não posso dar um passo em você. Ele falou, por quê? Tem uma luz dentro de você. O cara nem era crente. Ele falou, que luz dentro de mim? Que luz é isso aí? O homem tá cheio de pecado. E ele falou que negócio na cabeça, tem uma luz dentro de mim. Ele só foi entender quem era essa luz depois que ele se converteu. Explica isso pra mim. Nunca tinha sido de igreja? Não. E a família dele era, será? Os pais? Os pais, nossa, agora não sei dizer pra você se os pais deles eram. Ele não era, ele foi no terreiro. E ele falou que esse macumbeiro falou, não posso dar um passo em você porque já tem alguém morando aí. Tem uma luz dentro de você que eu não posso acessar. Quem era essa luz, meu Deus do céu? Então é um mistério. É um mistério. Agora eu vou limitar o Espírito Santo de Deus. Eu vou me limitar. Já estava ele. trabalhando. Entendeu? Eu gosto de falar, pastor Paulo, para quem eu ouvi, e os religiosos que eu vi, isso vai ficar arrepiado. Eu gosto de falar assim que eu tenho no meu canal um vídeo que eu fiz sem benefício de orar em línguas, baseado num texto do pastor Cris. Sem benefício. Procura aí, sem benefício da oração em línguas.
Mas eu falo muito sobre oração em línguas no canal e eu falo assim, ora em línguas mesmo no pecado. Eu falo, que é isso, vai orar em línguas mesmo no pecado? Por quê? Porque as línguas vai te fortalecer para você ser livre do pecado. Exatamente. A igreja não ensina isso. Não, você ora em línguas quando estiver santo. Não é para edificação? Edificação. Aí as pessoas falam, é uma língua de para edificação. Exatamente, é para sua edificação, para te edificar. Eu acho que você que quer ser um libertador, ore muito em línguas, que isso vai te ajudar bastante. Se o camarada saiu dos caminhos do Senhor, ele fala, pastor, eu saí dos caminhos do Senhor, eu tô viciado em pornografia, cara, me ajuda. A primeira coisa que eu pergunto pra ele, você é batizado com o Espírito Santo? Se você falava em línguas, você lembra da sua língua? Lembro. Então começa a falar. Mas como assim, pastor? Eu não sou digno. Aí eu pergunto, onde tá na Bíblia? Você era digno quando você recebeu as línguas estranhas? Você era digno quando você recebeu o Espírito Santo? Ninguém é digno de nada. É graça. Aí eu falo, começa a orar em língua. Sabe o que acontece com a pessoa? Se ela acessa essa chave, 2 semanas ela não quer mais mexer com pornografia. 2 semanas ela não quer beber mais. As línguas estranhas edificou ele. Tá entendendo? A linguagem do Espírito. É o Espírito agora orando. As pessoas não entendem quando Paulo fala assim. Tá lá em 1 Coríntios capítulo 14. Se eu não me engano é o versículo 14. Paulo faz uma pergunta. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Observa, de cima para baixo. Orarei com o Espírito, mas também com o entendimento. Ou seja, ele não fala orarei com o entendimento, mas também orarei com o Espírito. Primeiro com o Espírito, depois eu oro com o entendimento. O entendimento é guiado pelo Espírito. Eu não oro o que eu quero, eu não oro a minha vontade. Eu oro guiado pelo Espírito, mas primeiro eu oro com o Espírito, eu canto com o Espírito, depois eu oro com o entendimento, depois eu canto. Tá na Bíblia, tá no texto. É Paulo falando, não é eu. Entendeu? Pastor Paulo, você que recebeu essa unção de libertação, que como você falou lá no primeiro programa, né, recebeu uma transferência e Deus foi te dando mais. Hoje você não precisa nem jejuar e orar muito, né, como antes, né? Tem vezes você nem precisa mais jejuar nem orar muito. Não, é que funciona assim, na sua vida, você jejua ainda bastante, ora, ou você fala, não, agora nem preciso, já alcancei o meu nível. Não, misericórdia. Misericórdia. Ó, jejum e oração é a vida do cristão. O crente que é crente, ele ora, jejum e lê Bíblia. Esse é o alimento do Espírito, né? Isso é normal dele. Mas para expulsar demônio, é isso que as pessoas precisam entender uma coisa. A gente tem que ter uma vida jejuada? Tem que ter uma vida jejuada, separada por Deus. Para expulsar demônio, você não pode fazer do seu jejum uma doutrina. Tá? O jejum tem muitos outros propósitos. Muitos. Sua carne mortificada, sua alma humilhada. As pessoas esquecem dessa parte. O jejum é para humilhar a alma. Por que humilhar a alma? É onde está o sentimento, emoções, medo. O jejum sempre vai humilhar a alma. Por quê? A revelação vem no espírito. Mas a alma não compreende a revelação que está no espírito. Eu recebi algo aqui. Você imagine só. O Senhor falar para mim, Paulo, eu vou te dar a África. Você vai rodar a África. A alma já grita, você tá ficando doido, lá é bruxaria. Lá o povo mata cristão, lá é isso. E não sei o que tem, precisa de muito dinheiro para viajar. A alma já quer oscilar. O que eu faço? Jejum, cala a boca. Shhh. Por quê? A revelação veio no espírito, a alma já quer atrapalhar. Então se eu não jejuar, né? Agora, para expulsar demônio, eu não posso fazer disso uma doutrina. Eu não jejuo quando eu vou expulsar demônio. Eu não jejuo quando eu vou pro culto de libertação. Entendeu? Por quê? As experiências mais violentas que eu tive foi fora do jejum. Foi naquela semana que eu não jejuei. Deu orar e caí, só na hora da oração, caí 10, 15 pessoas vomitando ali. O demônio gritar de desespero. Você tá entendendo? Mas é que nem Kenneth Hagin diz, né? Você tem que ter uma vida jejuada. Tudo aquilo que você faz durante o jejum tem que ser durante o dia. Quando você está no jejum, você não fica preso à internet, né? Você não fica distraído, você não fica com fofoca, você não fica. Você se policia, não se policia. Então você tem que manter uma vida assim. Agora, jejuns prolongados tem um monte de propósito. Deus quer levar você para revelações profundas. Deus quer dar para você o domínio total da carne, da alma. O espírito tem que estar forte o tempo inteiro. Está acessível ao mundo espiritual. Então tem um monte de propósito. Por quê? Eu já fiz isso, eu já fui assim. E o inimigo, ele acaba manipulando a vida das pessoas. A pessoa fala assim, pastor, o demônio manifestou lá, vieram me chamar. Se vieram te chamar, é porque a autoridade está com você.
Se não tivesse com você, ia chamar outro, não é? O Espírito de Deus guia. Pastor Árcio, você não vai... Apóstolo Árcio, você não vai lá orar pelo fulano que é o endemoniado lá? Aí você fala, não, vou ligar pro pastor Paulo. Não, a autoridade tá com você. Vou jejuar primeiro. Ah, não, faz assim. Eu conheço pessoas assim. Ó, eu vou jejuar, amanhã eu vou lá. Tá, e se chegar lá amanhã a pessoa tem enforcada? E se a pessoa cortar o pulso dela, dar um tiro na cabeça ou sair louca pra rua? Não é amanhã, é agora. O amanhã não existe. Aí eu vou jejuar primeiro. Demônio, fala o seguinte, dá um time aí, eu vou fazer um jejum, amanhã eu te pego, tá? Não. A autoridade está no nome de Jesus Cristo. Agora, existem castras que só saem com jejum e oração. Mas Jesus vai explicar que castras são essas. Mestre, por que não pudemos expulsar demônio? Por causa da vossa incredulidade. Esta castra só sai com jejum e oração. A castra é a nossa incredulidade. Esses são os maiores demônios. A sua incredulidade. Por isso que você tem que jejuar. Porque nós somos incrédulos. Você pode ver, fica um período longo sem jejuar. Você fica meio precavido de orar para as pessoas, você não jejua, você não ora com fé. Mas quando você está jejuando constantemente, você ora sem medo, né? Você vai sem medo. Então o jejum dá essa autoridade, essa ousadia no espírito. Então quando você tem uma vida constante de jejum, quando tiver uma situação, você não tem medo, você vai na autoridade. Mas guarde isso, não ponha uma doutrina em cima do jejum. Põe uma doutrina em cima da sua vida cotidiana. Não adianta nada, a pessoa faz 3 dias de jejum no monte, quando entrega o jejum, volta tudo aquela vida de novo. Volta para televisão, volta para falar mal da vida dos outros, volta para uma vida cheia na internet. É só no jejum que ela é santa, entendeu? Então não, eu tenho que viver uma vida separada. Então jejum são propósitos. Então com jejum ou sem jejum, os demônios têm que sair. Entendeu? Agora, existem coisas específicas que o Espírito Santo de Deus já vai falar antes, já. Que nem aconteceu comigo. Eu fui pro monte, fiquei 3 dias, o Espírito Santo já sabia o que eu ia enfrentar lá, eu ia precisar de fé. Eu ia precisar de poder ali, né? Então, a autoridade está no nome de Jesus Cristo, gente. Já teve algum demônio que demorou a sair resistindo 1 hora, 2 horas, 3, 4? Não, ainda eu não peguei essa situação assim. Eu peguei casos assim. E essas situações eu não digo que é falta de autoridade. Né? Existem casos específicos, né? Pactos, existem muitas situações aí, legiões. E eu acredito que tudo é um treinamento. Né? Eu já peguei situação de dar uma ordem, o demônio cair no chão, mas levantar dizendo eu não vou sair. Daí o Espírito de Deus fala na hora. Né? Eu estava num culto. Quando eu fui devolver o microfone para o pastor, o Espírito Santo me deu uma revelação, eu voltei. Falei, pastor, peraí, eu já vou devolver o microfone pro senhor, mas tem um intruso no nosso meio aqui que ele não pode permanecer. Quando eu falei, o demônio manifestou na menina. Então quando eu dei uma ordem pro demônio, ela caiu, mas ela levantou assim, furiosa, batendo no peito. Ela é minha. E daqui eu não saio. Aí a igreja toda ficou olhando. Vixe. Aquele dia foi muito engraçado. A cara que as pessoas olhou pra mim e falou, vixe, agora encontrou um que pega ele de jeito. Ai, meu Deus. E aquilo me deu uma indignação, rapaz. Automaticamente a gente já faz um exame, né? Na gente. Aquilo me deu indignação. Eu falei assim, sabe por que ele não saiu, gente? Porque isso aqui é pacto de sangue. Mas eu fiquei com uma ira tão grande, eu fiquei tão indignado, que eu olhei pra ele e falei assim, mas você não pertence a essa vida. E eu assoprei. Foi por impulso. Eu não programei fazer isso, eu simplesmente, tá livre. Ela levantou chorando, depois foi na minha casa, e ela tinha feito pacto de sangue. Saiu dos caminhos do Senhor e foi pro terreiro, fez pacto de sangue. E aí, aquele dia eu aprendi, falei, uau, tem fogo no meu sopro. Porque eu não programei aquilo ali, saiu por impulso. Depois daquele dia eu comecei a expulsar demônio assim também, assoprando. E eu percebi uma coisa, que quando você assopra, ele é muito poderoso. Né? Aquilo que Jesus disse, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Você assopra vida na pessoa. Então a morte que está ali, a enfermidade que está ali, que nem espírito de enfermidade, eu assopro. Então eu vi isso aí, depois Deus me levou no espírito para ver o que o assopro fazia. Então eu comecei a soprar. Você viu o quê? Eu vi porque tudo que eu falo, eu peço para Deus mostrar. Então eu vi no mundo espiritual, dentro da nossa igreja, e eu saí no espírito e na igreja lá no demônio. E o demônio estava rindo. E você quer ver eu ficar bravo, é o demônio rir. Ele ri, não é porque ele é poderoso ou porque ele é, não. O diabo ele gosta de debochar, os demônios gostam de debochar.
ele quer rir de deboche daquela pessoa que tá ali pra intimidar o cara que tá na libertação. Gerar dúvida. Gerar dúvida. Então, uma pessoa que ela é nova na batalha espiritual, o dia que o demônio ri, você fala pra ele, você tá rindo porque você vai pro inferno, desgraçado. Você tá rindo porque você perdeu essa casa pertence a Jesus. Então vai pra cima, ele rindo ou não. Só que hoje, quando ele ri, eu já peço pro anjo vir, né? Aí o anjo mete a espada. Aí o bicho grita, eu falei, ri agora. Aí começa a vomitar. E aí eu vi no espírito esse demônio sentado lá no banco da nossa igreja, já no fundo. E eu cheguei perto dele, ele tava rindo. Quando eu sentei perto dele, ele não conseguia olhar no meu olho. E aí eu disse assim, e aí eu tendo controle, eu falei assim, agora eu vou fazer, eu tô no espiritual. O demônio tá aqui na minha frente, agora eu vou... Eu sempre fui desse jeito aí, eu quero fazer prova. Então eu falei assim, agora eu vou provar. Por que você tem medo de mim? Olha, eu tava ali no espírito. Então eu falei, eu vou perguntar tudo agora que eu quiser. E o demônio não conseguiu olhar e falou assim, porque você foi curado. Eu vou dizer pra mim. Eu falei, por que você tem medo de mim? Porque você foi curado. E aí eu falei assim, eu vou pôr a mão nele pra ver o que acontece quando a gente põe a mão no demônio. E eu botei a mão e ele gritava. Eu falei, eu vou assoprar. Parecia que eu tava brincando no mundo espiritual. Eu assoprava sobre ele gritava que tava queimando. Quando eu voltei no normal, aí agora eu vou pro sopro. Isso aí foi uma visão aberta ou foi sonhando? Foi no espírito. Foi no espírito, na madrugada. Foi no Deus te deu essa visão. Deu essa visão. E eu fui no banco da igreja, aí quando eu voltei eu falei assim, então é isso, Senhor. É isso. Então ninguém tira isso de mim. Eu vivo isso. Eu já... E se você for numa igreja e falar assim, ó, pastor Paulo, tá convidado, mas proibido soprar. Não tem como, né? Sai naturalmente. Eu vou tentar. Eu vou tentar, mas na hora que você vê, você já tá soprando. É algo, é como se fosse uma arma ativada, né? Uma arma ativada na vida do homem de Deus. Então, né, tem hora que você assopra, a pessoa é cheia do Espírito. Não, eu falo isso porque eu fui numa igreja e eu disse, não, tá bom, você é convidado para pregar. Me convidaram, eu não me convidei. Mas aí depois falaram, só não põe a mão na cabeça das pessoas. Então rasga a Bíblia. Porque Jesus colocava a mão nas pessoas. Então, aí limita o pregador, né? Não quer receber. Então você rasga a Bíblia, rasga os evangelhos. Jesus falou, colocarão as mãos sobre os enfermos. Jesus colocava a mão sobre os oprimidos, sobre os enfermos. Jesus fazia isso. Paulo colocava as mãos sobre as pessoas. Tá na Bíblia e eu não vou pôr. Então é antibíblico. Eu só não ponho a mão se o Espírito Santo falar pra mim não pôr. Pastor Paulo, você estava tomando café um pouquinho antes do estúdio. Você fala aí esse testemunho que foi muito forte, que aconteceu agora, nesse final de semana. Até mandar um abraço para os irmãos lá da igreja lá. E depois você vai orar por transferência, você fala nas suas redes sociais. Teve um milagre que era um espírito, né? A pessoa cega. Fala aí como foi lá essa experiência aí. Agora, recente, foi... Recente. Quinta-feira. Quinta agora? Foi no fim de semana, quinta, sexta e sábado, mas foi na sexta o milagre. Isso. Conta aí como foi. É que eu estava orando para ativação. Então eu tava soprando para todo canto, né? Nunca soprei tanto na minha vida. E aí no meio a irmã trouxe uma mulher que era cega. E aí eu só pus a mão no olho e falei, espírito de cegueira, sai. Soprei no olho dela. E aí ela passou a enxergar. Então eu assoprei. Só falei, espírito de cegueira, deixa ela. E aí ela passou a enxergar. E ela não enxergava nada. Não. Aí a filha dela começou a pular, aquela alegria. Eu fiz o teste com ela. Quantos dedos eu tenho aqui? Fui afastando. Quantos dedos eu tenho aqui? E a filha dela naquela alegria. Né? No outro dia o pessoal comentando. E no outro dia, na libertação, a menina ficou muda. Ela não falava. Travou a boca dela. Ela falava e ficou muda? Ela falava, mas no momento da libertação, nós estávamos orando, um espírito de mudez pegou ela. O espírito mudo pegou ela. Ela parou de falar, ela não conseguia falar. E a mãe dela trouxe ela, pastor, minha filha não tá falando. No processo de libertação, ela parou de falar. Então tinha espírito de cegueira e espírito de mudo no culto. E aí eu pus a mão na garganta dela e soprei. Falei, espírito mudo, sai. Ela deu um tranco. Aí ela não falou nada. Eu falei, fala alguma coisa. Ela, falar o quê? Eu falei, ué, tá voltando? a irmãzinha dela caiu na risada, tava junto. Por quê? O espírito de mudo. Então... né, tem um espírito de surdo, né? Espírito de mudo, de gagueira. Tem espírito de cegueira. Então é por isso que eu repreendo espírito de enfermidade. Então já orei por pessoas que tinham problema na coluna e repreendeu o espírito de enfermidade. Pessoas que tá com problema no... Aí que as pessoas não entendem. Mas você vai orar. Eu orei para uma esposa de um pastor. E ela vomitou, porque ela tava com uma dor muito forte dentro dela. E eu repreendi esse espírito de enfermidade. As pessoas
antigamente eu pensava assim, meu Deus, mas como é que eu vou repreender um espírito de enfermidade de uma mulher de um pastor? A mulher tá lá com um problema travando a perna dela. As pessoas precisam entender que o espírito de enfermidade é um espírito que opera no local, né? Que lembra aquela mulher que estava encurvada? Jesus falou, o espírito de enfermidade sai dela e ela voltou. Então, ou seja, ele montou nas costas dela e aprisionou ela ali. Então tem gente que ela tá lá com a perna inchando, tem um espírito de enfermidade acrostado nas pernas dela. É um espírito que tá ali. Ele grudou nela, na perna dela e não solta. É a mesma coisa uma pessoa que tem um espírito de enfermidade no ombro. Já peguei caso assim, a pessoa não erga o ombro. Eu falei, mas você pode fazer lá, mesmo aconteceu isso lá. Lá foi uma sessão de descarrego mesmo, assim, de espírito de enfermidade. Porque as pessoas vinham assim, eu não ergo o meu braço. Eu falei assim, onde que é o seu limite? É aqui. E eu falei, espírito de enfermidade, deixa os ombros dela. Sai do corpo dela. Ia soprar e ela, não tô sentindo mais nada. E saí dando risada, alegre, erguei o braço. Por quê? Porque eles operam dessa forma. Entendeu? Então, o espírito de enfermidade... E aí a gente vai orar e não tem coragem de falar. Por quê? Mas é para um pastor, vou falar espírito de enfermidade. Teve uma pessoa que eu respeito muito, que é uma autoridade espiritual, que uma vez eu estava passando o dia no monte. E quando eu passei o dia no monte, o dia inteiro, a esposa, ele ficou muito ruim mesmo. Aí foi uma experiência poderosa que Deus começou a me dar, das pessoas vomitar, sabe? E eu orando o dia inteiro no monte de jejum que eu ia pregar naquela noite, e ele ruim. Ele parecia que ele ia morrer. E ele falou assim, liga pro Paulo que o Paulo tá no monte. Quando ele ligou, eu tinha acabado de chegar na minha casa. Aí eu tremi, primeira vez que eu ia orar pra uma pessoa de cargo, né? De autoridade. Eu falei, Jesus, o que eu vou orar lá? Quando eu cheguei lá, pastor, ele tava verde. Ele não conseguia falar, pelo amor de Deus, ora por mim. Daí ele falou assim, eu pus a mão no ombro dele, esquece isso, põe a mão na minha cabeça. Eu falei, esquece isso. Daí eu pus a mão na cabeça dele e a palavra que saiu foi essa, seta maligna. Em nome de Jesus, sai da vida dele. Ele correu pro banheiro, ele defecava e vomitava. Sem parar. Aí ele voltou pra sala. Nossa, meu Deus, eu tô melhorando. Voltou de novo, vomitando e defecando. E sarou. Entendeu? Era um ataque. Era um ataque. Um ataque contra a vida dele. Então, a gente vai orar pra um pastor, a gente fica assim, meu Deus, vou orar pra um espírito de enfermidade. Aí você põe a mão, ora, usa fé, usa aquilo. E usa os dons, usa a unção e nada. Mas aí você deixou a que era para ser falado. Espírito de enfermidade, saia. E aí tinha deixado o corpo dessa pessoa. Mas eu vou orar para um pastor com espírito de enfermidade? O que vão falar dele? O que vão falar? Mas não, tem um espírito de enfermidade, alguma legalidade. E as pessoas pensam que legalidade é pecado, é brecha. Veja bem. A pessoa vai lá e... Só dela falar assim, ó. Um exemplo. Vem algo geracional que era para ela ter posto um ponto final. O avô teve diabetes, o pai teve diabetes, e de repente começou sinais. Ele vai e fala assim, não, mas isso aí tá no sangue, tá na minha genética, meu pai teve. Pronto, ele aceitou. Esse espírito de enfermidade que vinha na família vai dar continuidade nele, porque ele aceitou. Agora se ele fala, aqui não. Essa herança eu não aceito. Eu renuncio a essa herança no nome de Jesus. Esse espírito de enfermidade em mim cai por terra aqui. Mas ele foi e tomou posse. Não, o médico olhou e falou assim, você tá pré-diabético. Ele fala assim, mas é por causa do meu pai, então eu tenho pretensão de ter mesmo. Acabou. Aceitou. Ele aceitou. E aí pra sair? Né? Então, uns tempos atrás, eu fui orar pra uma mulher num culto de libertação e ela falou assim pra mim, eu falei, o que você tem? Ela falou assim, o médico disse que eu estou com o começo de diabetes. Eu falei, fecha os olhos, deixa eu orar por você. Ela era uma mulher forte, sabe? Quase da minha altura, mas forte. E eu pus a mão e a oração minha foi essa. Espírito de enfermidade, deixa o sangue dela. O demônio manifestou na hora, pastor. Não falei mais, eu não falei mais nada, só falei isso. E quando ele se manifestou, ela ficava que nem um gorila. Aquilo ali foi muito estranho. Ela ficava igual o gorila. E nas costas dela começou a sair um cupim. Saiu um cupim. Tem gente que não acredita em manifestação, tem que andar comigo, porque ele vai ver a barriga das pessoas mexendo, que nem grávida, que nem criança mexendo lá dentro, vai ver a barriga da pessoa enchendo. Das costas dela começou a sair um cupim, assim, ó. Do tamanho de uma bola de basquete, desse tamanho assim, ó. Começou a saltar pra fora, saltar. Eu falei, pastor, olha isso. E era que nem um gorila. Então ali foi um negócio forte. Ali foi, tinha que vir quebrando.
Digo índice porque se você dá uma ordem só não saía. Então era algo muito forte. Tava onde? No sangue dela. Né? Você tava no culto o dia que eu orei pra mulher lá, né? Espírito de enfermidade, deixa o braço dela. Ela ergueu o braço. Ela não podia erguer o braço. Tinha um espírito de enfermidade no braço dela, travando ela. E aquilo vai causando dor. A pessoa murmura, a pessoa vai reclamando, vai pecando com as suas palavras e vai abrindo porta para outros. Para entrar mais espírito. Exatamente. Pastor Paulo, fala suas redes sociais e depois orar por impartição, tanto do Instagram como do YouTube. Pastor Paulo também tem um podcast chamado Dunamicast. Isso. Eu participei 2 vezes, o podcast dele está crescendo de uma forma rápida, também está gravando um atrás do outro. Muitos pastores, Ricardo Costa, Marcelo Casagrande, pastora Pamela Alonso. Ariston Júnior, só os top. Muitos têm feito e está sendo uma bênção. Então, seu canal e o Instagram. O nosso canal é Paulo Antero, né? Paulo Antero. Você digitou ali Paulo Antero, você já vai ver lá, Dunamicast também. Nós temos 2 Instagram. Eu tenho o meu Instagram particular, que é paulopr.libertador_. Por aqui eu faço minhas lives, por aqui eu coloco todos os nossos anúncios. E tem o dos cortes do Dunamicast, que é dunami.cast. Então se inscreve também no dunami.cast. Lá você vai receber todos os cortes do nosso podcast, tá muito bom. Tá bom? Grandes homens e mulheres de Deus aí, né? Mostrando uns ensinamentos poderosos, né, pastor? Poderoso. E ele faz live no canal dele. Todo dia, meio-dia. Todo dia, meio-dia. Segunda a sexta, né? Segunda a sexta, meio-dia, tem live no canal dele, muito forte, sobre libertação, testemunho. Ali no canal tem 300, 400 pessoas assistindo. Eu vou deixar o Instagram dele na descrição do vídeo e o número da mentoria. Você manda mensagem e esperem. Pastor, pode orar por transferência. Se você não conseguir falar comigo, você liga pro Ariston. Oh, Jesus. Né? Antes disso, já quero agradecer a Deus, né? Que essas experiências possam aí te ativar e incentivar. Lembre-se disso. Em todas essas experiências, o vencedor sempre foi Jesus. Amém. O nome de Jesus é quem foi glorificado, não do irmão Paulo. Eu só sou o jumentinho que Jesus monta quando ele quer passear na cidade. Tá bom? Só a arma na bainha de Jesus. Eu sou só isso, gente. Né? Que nós se escondemos atrás das cortinas, né? E só ele apareça, né, Ariston? É verdade. Para que o nome dele seja glorificado e nós possamos continuar sendo usados por Deus, né? Então, lembre-se disso. Não coloque uma doutrina em cima do seu jejum. Ah, porque eu oro de madrugada. Não, porque eu recebi impartição de flor. Não, gente. É no nome de Jesus. Esteja dependente do Espírito Santo. Quer ser usado na libertação? Ó, você pode ter todos os conhecimentos teológicos, pode conhecer tudo sobre cura, sobre demonologia, né? Estudo a doutrina sobre demônios. Isso. Você pode conhecer tudo isso aí, muito bom. Mas se você não for dependente do Espírito Santo, uma hora o Satanás te atropela. Uma hora te atropela. Se esconda nele, se encha dele, dependa dele, tenha o cheiro do Espírito Santo, anda com o Espírito Santo, aí os demônios não vão te suportar, tá bom? Então onde você andar, você vai ver gente vomitando, gente manifestando para ser liberto, para ser curado, e o nome dele vai ser glorificado. Tá, né? Vamos mais uma vez aí, coloca a sua mão aí na tela, ou estenda a sua mão. Eu creio na impartição por internet, na live do meu dia as pessoas recebem, é ativada, pessoas que não oravam agora ora. Pessoas recebem impartição e já começam a usar. Né? Então eu creio nisso, eu creio nessa ativação pelo celular mesmo, pela filmagem. Você vai receber aí, eu creio Aleluia. nisso. Então reivindica isso. Muitas pessoas têm sinais, sentem choque elétrico, o corpo esquentar, muitas manifestações, tem muitas manifestações. Então sua mão queimar é uma ativação, suas costas, né? O peito queimar. E aí você vai usar com um propósito para a edificação da igreja, o reino ser expandido, o nome de Jesus ser glorificado. Amém? Amém? Então feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, no Espírito, Senhor, eu venho aqui transferir, Senhor, para os teus filhos. Esta unção, esse poder, os dons, tudo vem de ti, Senhor. O Senhor só nos confiou para um propósito, Senhor, e nós estamos aqui para compartilhar. Para aquele que crê, para aquele que tem fome, reivindica e vai usar, Senhor. Que eles possam ser tocados agora no Espírito, de uma forma sobrenatural. Que o Senhor venha trazer uma ativação sobrenatural
para os seus filhos destronar tronos, principado, uma exousia para expulsar demônios, Senhor, uma unção violenta para que aonde eles chegar, Senhor, as pessoas vomitem doenças, vomitem, meu Pai querido santo, obras de feitiçaria, de magia negra e sejam libertas por essa unção violenta e agressiva, que essa unção fica impregnada nas regiões dos ossos dos seus filhos, Senhor. Racia calabarras. Recancho rabadagas. Em nome de Jesus, eu imparto com teus filhos, Senhor. Eu transfiro, imparto com teus filhos, eu ativo no espírito dos teus filhos, Senhor, para viver o sobrenatural. Para viver o sobrenatural. E na hora certa vai fluir, Senhor, essa autoridade, essa unção, essa ativação. Quem dera seja, meu Pai, no momento que ele assistir esse vídeo, essa ativação já funcione nesse mesmo dia, nessa mesma hora. Aleluia. Em nome de Jesus, receba onde você estiver na sua casa. Que você comece a queimar agora, seja incendiado por esse poder, seja incendiado por esta chama do Espírito. Aleluia. Você que reivindica, você que deseja, que foi chamado para esta obra, receba fogo do Espírito na sua casa agora. Em nome de Jesus Cristo, eu assopro sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Pai, eu declaro, Senhor, que o Senhor vai levantar uma geração violenta e agressiva, cheia do poder e autoridade. Uma geração que vai arrancar do reino das trevas, Senhor, os seus filhos, Senhor, e vai transportá-los para o reino do seu Filho de luz. Mais uma vez, obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Escreve aí, eu recebo. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu recebo. Eu quero falar para você, você que foi abençoado, compartilha aí nas suas redes sociais, aí no WhatsApp, grupo da família, grupo de irmãos, no Facebook, em grupos de Facebook, no direct do Instagram. Nosso alvo é alcançar 100 mil inscritos. Estamos chegando quase na metade, com 50 mil, então falta só mais 50 mil. E você pode ajudar nisso. Amém. Porque todo dia, Pastor Paulo, testemunhos chegando, graças a Glória Deus. a Deus. Pessoas sendo ativadas, pessoas sendo curadas, pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo, Sim. sendo liberta. Hoje mesmo, vindo para cá, eu estava lendo um testemunho de uma pessoa sendo curada. Foi curada e impressionante o que Deus está fazendo através do podcast. Um que anda comigo, Alex, ouvindo a live do Ariston Júnior, o Ariston Júnior falou, coloca a mão na sua tela, ele colocou, ele tomou um choque, caiu para trás, né? Ele falou que ficou um par de tempo no chão lá, caído, um choque elétrico violento, né? Recebeu ali aquela carga de poder violenta ali, gente. Então é real isso aí. É real. Eu creio que você pode ser um instrumento. Eu fui num evento lá da igreja, acho que lá do Apóstolo Robson, se eu não me engano, que aí você vai nos eventos e acaba confundindo. Eu acho que foi lá. Aí uma irmã falou assim, eu tô sendo muito abençoado pelo seu programa. E aí tava outra irmã do lado dela, falou assim, mas fala para ele quem compartilhou para você, que ela conheceu o meu programa através dessa outra irmã. É assim, né? Você pode ser bênção compartilhando. E também você pode ser bênção sendo um patrocinador. Semear. Glória a Deus. Quando um programa, quando um homem de Deus, um ministério, uma igreja está dando fruto e você semeia ali, você parte da colheita. Porque Jesus disse que o que semeia e o que colhe ganham o mesmo galadão. Amém. Aquele que está tendo colheita ou aquele que semeou, o galadão é o mesmo. Não, o galadão é maior para o pastor Paulo. Não, você tem semeado na vida dele, seu galadão vai ser o mesmo dele. Eu creio. Então, tem que semear em boa terra. O pastor Paulo é boa terra? Amém. O Dominicast é boa terra? Se é. Quem semeia lá está sendo abençoado. O Podcast é boa terra? Boa terra, com certeza. Você está incentivando pessoas a ele continuar com esse projeto e pessoas no mundo são alcançadas. Não é no Brasil só, né? É no mundo que nos acompanha. Então você está semeando em boa terra, pode ter certeza disso. Aleluia. Então, estamos terminando, graças a Deus. Amém. Obrigado, pastor Paulo, que Deus Amém. abençoe seu ministério, seu canal, seu podcast, Dunamicast, ministério, tudo aí. Amém. Para mim é sempre um privilégio estar junto aqui. Estamos aqui para somar. Vai ter que aproveitar o pastor Paulo agora, né? Que vai estar aqui um tempo, ele tá um canal gigante, aí ele não vai em qualquer podcast. Misericórdia. Fique com Deus. Até Amém. o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.